Quando você pensa em Cleópatra, provavelmente imagina uma mulher de beleza extraordinária, coberta de joias e maquiagem, seduzindo imperadores romanos. Mas, e se eu te dissesse que essa imagem foi quase toda inventada pelo cinema? A Cleópatra real era algo muito mais impressionante. Uma líder que falava 9 idiomas, governou o Egito sozinha num mundo dominado por homens e enfrentou o maior império do mundo com apenas sua inteligência e diplomacia. E quando perdeu tudo, escolheu a morte no lugar da humilhação. Essa é a história real de Cleópatra, a última rainha do Egito. Cleópatra VII nasceu em 69 a.C. em Alexandria, no Egito. Mas aqui está a primeira surpresa. Ela não era egípcia, era descendente de macedônios. Sua família, a dinastia ptolemaica, havia sido fundada por um general de Alexandre, o Grande, mais de 250 anos antes. E durante todo esse tempo, nenhum membro da sua família havia se dado ao trabalho de aprender o egípcio. Cleópatra foi a primeira, subiu ao trono aos 18 anos, após a morte do pai. Mas havia um problema. A lei exigia que ela governasse junto com seu irmão mais novo, Ptolomeu XIII, que tinha apenas 10 anos. E pior, os conselheiros do irmão queriam o poder para si e tramaram para expulsá-la do trono. Cleópatra foi forçada ao exílio na Síria, mas ela não aceitou a derrota. Estava formando um exército para reconquistar o Egito quando uma oportunidade inesperada apareceu. Um romano chamado Júlio César chegou a Alexandria. A história do encontro entre Cleópatra e Júlio César é uma das mais icônicas da antiguidade. Proibida de entrar em Alexandria, Cleópatra teria se feito transportar até os aposentos de César, enrolada dentro de um tapete, ou numa grande saca de linho, segundo outras versões. Ao ser desenrolada diante do general mais poderoso de Roma, ela começou a falar, e César ficou completamente conquistado. Mas não foi só sedução. César percebeu rapidamente que Cleópatra era uma das pessoas mais inteligentes que havia encontrado. Ela falava grego, latim, egípcio, árabe, hebraico e mais 4 idiomas. Era versada em filosofia, matemática e astronomia. César a ajudou a reconquistar o trono, derrotando as forças do irmão. Ptolomeu XIII morreu afogado no Nilo tentando fugir. Cleópatra voltou ao poder. Os dois tiveram um filho, chamado Cesarião, o pequeno César. Cleópatra foi até Roma visitar César, causando enorme escândalo na cidade. E então, em 44 a.C., César foi assassinado, apunhalado 23 vezes no Senado romano. Cleópatra perdeu seu maior aliado de uma vez só. Após a morte de César, o poder em Roma foi dividido entre 3 homens, Otávio, Lépido e Marco Antônio. Cleópatra precisava de um novo aliado romano para proteger o Egito, e Marco Antônio precisava do ouro e dos recursos egípcios para suas campanhas militares. Os dois se encontraram em 41 a.C. e foi amor à primeira vista. Marco Antônio abandonou praticamente tudo por Cleópatra, inclusive sua esposa romana. Os dois tiveram 3 filhos juntos. Ele lhe deu territórios imensos, incluindo partes da Síria e do Líbano. Ela o financiou em campanhas militares. Juntos, sonhavam criar um império oriental que rivalizasse com Roma. Otávio, sobrinho neto de César, viu tudo isso como uma ameaça direta e declarou guerra. Em 31 a.C., na Batalha de Ácio, a frota combinada de Marco Antônio e Cleópatra foi destruída por Otávio. Os dois fugiram para Alexandria, mas sabiam que era o fim. Otávio avançava com seu exército. Sem saída, Marco Antônio recebeu uma informação falsa de que Cleópatra havia morrido e se jogou sobre sua própria espada. Quando soube que ele ainda estava vivo, Cleópatra correu até ele e o segurou nos braços até a morte. Cleópatra foi capturada por Otávio, que ela sabia o que a esperava. Ser levada a Roma acorrentada, desfilada pelas ruas como troféu de guerra, a humilhação suprema. Para uma rainha que havia governado o Egito com soberania absoluta, isso era impensável. Em 12 de agosto de 30 a.C., com 39 anos, Cleópatra se matou. A causa mais aceita é que ela se deixou picar por uma cobra, o áspide, símbolo da realeza egípcia. Outros historiadores acreditam que usou veneno escondido num pente. Com a morte de Cleópatra, o Egito foi anexado ao Império Romano e nunca mais seria independente por séculos. Ela foi a última faraó do Egito, o fim de uma dinastia de 300 anos e de uma civilização milenar. E aqui está a curiosidade que vai te surpreender. Ninguém sabe como Cleópatra realmente era. O famoso busto romano de Berlim mostra uma mulher de traços comuns, nada extraordinários fisicamente.
Historiadores da época dizem que seu charme vinha muito mais da sua voz, inteligência e carisma do que da beleza. A imagem da Cleópatra deslumbrante foi criada por Hollywood, especialmente pelo filme de 1963 com Elizabeth Taylor. Deixa nos comentários o que mais te surpreendeu sobre a história real de Cleópatra. Essa foi a história real de Cleópatra, muito além do que os filmes mostraram. Se você chegou até aqui, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Toda semana uma nova página esquecida é aberta. Até o próximo episódio.